bem-vindos ao podcast Realiza com Priscila. Aqui trazemos pessoas que nos inspiram a realizar, compartilhando histórias, aprendizados, caminhos que transformam seus sonhos em realidade. É uma iniciativa da Realiza Com. E hoje, neste episódio, é um tema muito interessante e muito especial. Líderes que nos inspiram e que vão do propósito ao patrimônio. E para isso, nós trouxemos uma convidada especial. Ela é mentora de líderes há mais de 10 anos, ela vai se apresentar para vocês. E ela nos inspira, porque além de liderança, ela também tem um legado que ela traz junto com ela. Seja bem-vinda, Cláudia Ramos. Ai, muito obrigada. Que excelente apresentação. Me sinto honrada. É um prazer estar aqui com você, Pri. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre legado e patrimônio e tudo isso. Isso mesmo, né? Até porque além, né, de minha mentora particular, ela também é minha mentora ali, atuo, né, dos últimos 16 anos aí na liderança, então você é também minha mentora e também minha cliente, né? Sim, sim. E eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho dessa relação entre propósito e conquistar, né, resultados, até expandir patrimônio, essa relação propósito, resultado, patrimônio. Um pouquinho disso. Maravilha. Eu acho que a sucessão patrimonial, o patrimônio, ele está totalmente ligado a perfis de liderança. Porque eu acho que a pessoa, quando ela escolhe ser líder, ela escolhe construir um legado a longo prazo. Ela escolhe fazer com que um propósito seja perpetuado através das pessoas. Ela escolhe transformar pessoas através da liderança dela. Então, eu acho que tem muita gente que ainda, Pri, não tem essa consciência da importância que é ser líder, do quanto você vai impactar a vida das pessoas, que pode ser bom ou ruim, o fato é que você vai impactar. Mas quando o líder tem essa consciência e tem esse propósito, ele perpetua um legado de benefício para as pessoas, de evolução, de realizações, exatamente isso. E a construção do patrimônio nada mais é isso também, é você deixar para alguém, é você construir algo para o teu futuro e para alguém usufruir de algo que você construiu, de algo que você idealizou. E quando a gente fala em patrimônio familiar, até mesmo profissional para a empresa, o que eu estou deixando para uma geração ainda melhor. O que eu pude fazer através do meu trabalho, do que eu conquistei, do que eu construí, para que eu beneficie e impacte a vida de pessoas lá na frente, quando eu não estiver mais aqui. Eu acho que o propósito está muito ligado com o patrimônio. E quando eu construo um patrimônio, eu não estou construindo só para eu usufruir, mas ele vai ficar para alguém, para algo, para ser utilizado. E é propósito, né? E é muito difícil, né? A gente vê que hoje temos, né, muitos líderes que se preocupam apenas com aquele resultado imediato, né? E acabam deixando de lado um pouquinho essa questão do propósito, do patrimônio e do legado, né? Acho que você é uma referência, a tua história de vida, né? É uma referência porque você traz isso muito forte, né? Esse legado que você traz, principalmente para a liderança feminina, né? Isso é muito bacana. E agradeço, assim, porque eu vejo que o líder que se preocupa apenas com aquele momento, ou aqueles resultados, ele não é um líder que permanece muito tempo na liderança. A liderança, ela não é um cargo, ela é um comportamento. E para a pessoa se manter na liderança, ela precisa fazer com que as outras pessoas entendam ela como uma autoridade, com alguém que tem algo para entregar. E aí elas compram a ideia e quem está na liderança não faz mais por si, faz pelos outros. E os outros têm que querer fazer. E para as pessoas quererem fazer para você que é líder, elas têm que acreditar em um propósito que é o mesmo que o seu. Elas não vão fazer só para te beneficiar, mas elas fazem porque elas entendem que fazem parte de um sistema, de um objetivo que você está construindo e que elas vão compor, né, essa base, essa estrutura. Então, o líder que se preocupa especificamente com um projeto, com um resultado, ele não permanece muito tempo na liderança, porque as pessoas não seguem projetos, resultados, elas seguem outras pessoas, elas seguem algo que inspire elas a ser melhor, elas precisam se enxergar naquele contexto, né? É muito bom. E é justamente por isso que você foi nossa convidada, né? Porque você nos inspira tanto nessa questão ali de liderança, de legado, propósito, né? Com relação também a patrimônio. Você tomou a decisão, né? Sendo nossa cliente e utilizando o consórcio como uma ferramenta de realização. O que você nos diz sobre isso? Eu vejo isso da mesma forma que eu vejo a construção da liderança e foi assim que eu construí uma metodologia, né? Primeiro a gente precisa entender o que a gente quer, ter clareza. Isso é mentalidade.
O que eu quero para mim, para quando eu quero. E aí, depois, o segundo passo vem o como eu vou chegar lá, então. Quais são as ferramentas, quais são as estratégias que eu vou utilizar para alcançar aquele objetivo. Eu vejo hoje no consórcio, por isso que eu tomei a decisão, uma ferramenta que tem muito potencial de alavancar esse patrimônio, né? E acelerar, eu acho que, algumas conquistas. Assim como eu não sou especialista na área, apesar de eu já ter trabalhado no banco, já ter trabalhado com consórcio muitos anos atrás, né? Mas algumas estratégias que o consórcio traz, que você me apresentou, eu não conhecia. Do quanto eu posso potencializar, não olhando para uma carta de crédito apenas como um bem especificamente, mas como uma alavancagem patrimonial. E quando a gente trabalha para crescer o financeiro, a gente busca o quê? Conforto, acesso a esse conforto, um conforto maior para a família, não só para si, mas conquistas, realizações. E a alavancagem patrimonial através do consórcio facilita esse processo. Então, às vezes eu olho, poxa, eu quero ter R$1 milhão, mas existem inúmeras possibilidades. Por onde eu começo? O que eu faço? Eu tenho que trabalhar muito? Isso é mentalidade. E quando você tem a mentalidade de que, não é bem assim. Existem estratégias hoje no mercado que facilitam e que aceleram. Então, eu olhei para o consórcio desta forma, né? Quando eu adquiri com você, a forma com que você me apresentou, como uma forma de acelerar essa construção, essa conquista que eu quero, esse acesso ao conforto que eu espero com um investimento maior para mim, para minha família, e depois também falando disso como uma sucessão patrimonial para os meus filhos usufruírem e não precisarem acho que passar por tantos desafios até aprender como a gente passou, né, na nossa vida. Então eu acho que é uma excelente estratégia. Eu vi como uma estratégia de acelerar a conquista de sonhos mesmo, de objetivos. Bacana, Cláudia, né? Essa questão que você traz, né? Da mentalidade, né? Porque o líder hoje, além de todas as competências que ele tem, ele precisa trabalhar essa autoridade, esse posicionamento, né? E você é referência nisso, né? E eu acho que o consórcio acelera também esse processo, né? Eu vejo que a questão do consórcio como uma estratégia, como eu disse, de alavancagem, é como a construção da autoridade para alcançar esse patamar que a gente precisa para construir legado. E construir legado é deixar uma marca na humanidade, como eu disse aqui para vocês. O consórcio como uma ferramenta, ele facilita isso, porque quando eu preparo a base para que outras pessoas também tenham acesso, eu amplio muito mais a quantidade de pessoas que vão ser impactadas, porque eu estou dando estrutura para que isso continue acontecendo. Como eu falei, o legado, ele é como se a tua marca continuasse impactando muitos anos depois, mesmo que você não esteja lá. E construir patrimônio, quantas coisas hoje a gente vê? Pessoas que estão usufruindo, filhos, de bens, de patrimônios que os pais construíram lá atrás. E isso facilitou a jornada. Então, assim, às vezes a pessoa fica lá levantando bandeiras e postando na internet, e falando um monte de coisa, porque ela quer que mude isso e aquilo. Só que ela tá indo por um lado muito mais difícil, que é ficar convencendo as pessoas do que é bom ou do que é ruim para a humanidade. Quando você conquista a autoridade, você não precisa mais ficar convencendo. As pessoas, elas passam a acreditar em você automaticamente. E tudo que você quiser vender de ideia para aquelas pessoas, elas compram. Entende? Então, a construção da autoridade, ela é importante por isso, porque você não faz esforço para vender o que você quer vender. E a liderança precisa que as pessoas acreditem. Então, construir uma autoridade forte, que demanda algumas estratégias de comportamento, como eu disse, facilita essa jornada. E aí, a gente pensando em legado, quando eu dou estrutura para pessoas impactarem mais outras pessoas, eu facilito esse processo. Então, por exemplo, se estou começando a minha jornada, estou começando a trabalhar agora, como que eu vou pensar em ajudar outras pessoas? Como que eu vou pensar em fazer um projeto social se eu não consigo dar conta nem da minha própria vida, se eu não consigo nem organizar o lugar onde eu vou morar, se eu tenho uma instabilidade financeira e pessoal e emocional. Então, quando eu utilizo de ferramentas, de estratégias, e aí vem, né, de competências para construir uma autoridade, por exemplo, facilita a minha carreira, a minha liderança. Quando eu adquiro um consórcio, que daí vem para a questão de ferramenta material mesmo, para alavancar isso, eu facilito essa jornada e aí eu só entrego isso para as pessoas e perpetuo o propósito. Então, quando a pessoa fala, por exemplo, como eu disse no início da carreira, como eu vou cuidar de projetos sociais, como eu vou impactar outras pessoas se eu não tenho estrutura? Agora, quando eu tenho uma estrutura, eu só preciso me organizar para fazer isso. A gente tem feito isso, como você sabe, na nossa comunidade, a comunidade Donas,
bacanas, que é construir um legado para que muitas e muitas mulheres, além de mim, que eu sozinha não vou fazer isso, né, continuem impactando outras vidas e ajudando outras mulheres e acrescendo os seus negócios, suas carreiras. Mas eu estou dando uma estrutura para elas. Eu estou dando uma base, um suporte para que elas consigam ir lá trazer mulheres para serem acolhidas numa rede, numa comunidade que tem esse suporte. Porque senão a pessoa ela entra e sai. Né? E aí, se ela também não entendeu a questão do consórcio, se ela não entendeu que é uma ferramenta que vai alavancar, ela vai adquirir, na primeira dificuldade que ela tiver, ela vai se desfazer, porque ela não entendeu o propósito daquilo. Então, eu vejo desta forma, Pri, é deixar mesmo algo no futuro, além de usufruir durante a vida, que é o mais legal, né? E isso, né, Cláudia, que você trouxe, né, como você disse ali, da própria comunidade Donas, você trabalha com propósito, você deixa um legado, né? Isso tem muito a ver tanto com o nosso projeto agora, né, do podcast Realiza com Priscila, porque é justamente trazer isso, trazer pessoas que nos inspirem, né, a realizar, para que a gente possa dar esse próximo passo, e também muito linkado à minha forma de trabalho, né, por isso que eu me identifico muito com você, com a sua mentoria também, né, porque eu também trabalho com propósito. Então hoje na Realiza Com a gente tem, nós formamos grandes players, nós formamos o nosso time com pessoas que possuem esse propósito. E qual é o nosso propósito também? Deixar esse legado na vida dos nossos clientes, para que eles possam transformar, né, a realidade deles. Então, muito bom, né, essa troca. E que conselho, Cláudia, que você nos daria, né, para todos que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que desejam não só liderar, mas também construir propósito com patrimônio e deixar esse legado? Bacana, a gente falou em mentalidade, né, e falando desse conselho, eu consigo me lembrar de fazer uma analogia interessante, que é a diferença de quem tem mentalidade e vai alcançar o objetivo que ela deseja, de quem não tem e ainda tá batendo a cabeça, né, com isso. É como se você fizesse um curso de comunicação e oratória, aprendesse todas as ferramentas, todas as técnicas, assim como você ter conhecimento que existem produtos financeiros no mercado que podem facilitar, mas você não usar. Então, quando você faz um curso de comunicação e oratória, tem todas as ferramentas, mas não tem a mentalidade certa para subir num palco e utilizar essas ferramentas e falar para um público grande, você não sobe. O que você faz com aquele conhecimento? Nada, joga no lixo. Então, não adianta a gente saber que existem no mercado ferramentas que podem contribuir, que podem nos ajudar, né, a ter essa alavancagem e não aprender mais. Então, que conselho eu dou? Para você que quer crescer, que quer continuar se desenvolvendo, para você que quer construir um legado, para você que quer construir patrimônio. Se você não tem todo o conhecimento, busque pessoas que têm. Né, eu sou uma mentora que facilita a jornada. Você é uma mentora? Você é uma profissional que facilita a jornada das pessoas para eles alcançarem os objetivos. Amanhã ou depois, ela vai precisar ou ela vai chegar no momento de utilizar uma ferramenta que você ensinou ela lá atrás, que você vendeu para ela lá atrás e que aquilo vai fazer uma grande diferença na vida dela. Eu trabalhei muitos anos no banco, trabalhei com investimento, trabalhei com consórcio. Eu fui responsável, enquanto trabalhava no banco, por proporcionar consultórios odontológicos para os filhos de clientes meus, porque planejamos lá atrás, né, uma sucessão patrimonial, um investimento com ferramentas como o do consórcio ou investimento. Fui responsável por ajudar a empresa a trocar frotas inteiras, né, da sua empresa, seus veículos, enfim. Então, eu vejo que se você não sabe, mas você ainda quer, busque profissionais. A gente está falando em construção de autoridade, mas se você ainda não busque uma autoridade no assunto que vai te ajudar. Eu vou fechar assim com um conselho que eu escutei quando era bem jovem no início da minha carreira, e a pessoa falava assim: Cláudia, se você quer saber sobre casamento, procure um casal que deu certo. Peça conselho para um casal que deu certo. Se você quer saber sobre espiritualidade, procure uma pessoa que tem, que vive isso, que tem espiritualidade aflorada, que segue, que tem esse estilo de vida. Mas se você quer comprar um imóvel, se você quer comprar um negócio, uma casa, um veículo, você procura alguém que entende, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que tem as informações que você precisa e vai te trazer as melhores soluções, seja ela qual for. Então, meu conselho é isso. Se você está nesse caminho de construir autoridade, se você é um líder, mas ainda você não é essa autoridade, não entende sobre o que você precisa para chegar lá, busque profissionais, busque autoridades no assunto, que com certeza vai ser um sucesso. E esse foi mais um podcast Realiza com Priscila. Aqui pessoas que nos inspiram a realizar, mostram que realizar é possível. É um oferecimento da Realiza Com Consórcios e Investimentos. E você que quer mais dicas, assistam, se inscrevam no nosso canal e assistam nossos futuros e próximos episódios.